Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero continuar falando sobre o desligamento emocional, porque muitas pessoas me perguntam, Neuzinha, como é que tu consegue? Neuzinha, eu vou conseguir ser assim um dia. Por quê? Como eu já falei no vídeo anterior, eu sempre falo no meu grupo, tanto presencial quanto do WhatsApp, que nós temos que seguir a nossa vida, né? Que apesar de tudo, eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto. E não digo só de comparecer ao meu trabalho, de realmente fazer as coisas que eu gosto. De me sentar para olhar um filme, de cuidar das minhas redes sociais, de estar com as pessoas que eu gosto, de dar risada, de sair. Não deixa de fazer isso. E aí me perguntaram uma vez assim, ó, como tu consegue? Qual é o teu segredo? E eu fiquei muito tempo pensando, né? Qual é o meu segredo? Eu acho que não tem segredo. E também eu acho que não tem uma receita de bolo. Ontem no meu grupo do Whats, a gente estava falando disso, né? Que seria bacana trazer aqui um passo a passo, né? Mas não é que vai ser igual para todo mundo, né? Cada um vai achar o seu jeito. O que é importante de tudo isso? Tu querer mudar e tu buscar isso, né? E tu te esforçar por isso. Porque é um dia de cada vez, um passo a cada dia. Um dia a gente tá bem, um dia a gente tá mais ou menos. Mas não é porque eu tô mais ou menos que eu vou ficar parada. E aí eu fico pensando, nossa, eu não sou tudo isso que as pessoas falam, né? Eu também tenho os meus dias de dor e de tristeza, né? Também tem aquele dia que eu deito e choro e digo, Senhor, o que queres que eu faça? Meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso fazer? Mas eu não fico parada. Então, o que eu posso dizer para vocês que foi crucial para mim? Primeira coisa, que eu já falei outras vezes e bato muito nessa tecla, entender que é uma doença. Nós temos, por falta de conhecimento, o pensamento de quem se envolve com droga é porque não teve estudo, é porque não teve educação, é porque não teve oportunidades, porque tem uma família desestruturada, porque é vagabundo mesmo, porque é mau caráter, que tem má índole. Então a primeira coisa que a gente precisa é desmistificar isso. E eu só desmistifico isso se eu começo a entender que é uma doença. Que tem alguma coisa nisso tudo. E onde é que eu vou descobrir isso? Buscando conhecimento. Que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Tem que devorar conhecimento. E eu busco conhecimento como? Ouvindo as pessoas, aceitando o que as pessoas me falam, lendo muito, né? Se vocês jogarem no Google, tem muita coisa para aprender, muita coisa para aprender. Outro ponto que é muito importante, o meu familiar, meu filho, o meu esposo, ele não é diferente dos outros adictos, não. Comigo vai ser diferente, é a primeira internação e ele não vai recair mais. Eu deixei bem claro para ele que se ele recair, ele não tem família. Não. Pode dar certo? Pode. Não é que é uma coisa, é para todo mundo isso. Não, pode acontecer de dar certo, mas a gente tem que estar preparado que também pode não acontecer. Porque o dependente químico, para estar em recuperação, não é só ficar 9 meses internado, 6 meses internado e a família disser, se tu usar de novo, tu não tem mais família. Não, ele tem que fazer uma série de coisas, né? Que nem eu digo, ele tem que viver os evites, né? Que é trocar, né? Pessoas, lugares, mudar realmente de vida. E isso é uma coisa muito difícil. Manter-se limpo, manter-se em recuperação é um esforço diário, extremamente possível. Extremamente possível, mas às vezes a pessoa não consegue, às vezes a pessoa não quer, muitas das vezes não é o tempo da pessoa, né? Não é no nosso tempo que o nosso familiar vai entrar em recuperação. Isso é uma coisa que a gente tem que entender e aceitar acima de tudo. Não é no nosso tempo, não é. Ah, mas é que eu já fiz tudo, ele não valoriza. Não é no nosso tempo. Não é porque eu vou modificar, que eu vou fazer tudo, que ele vai parar de usar, não, não é. Não é só isso, né? Tem uma série de fatores por trás disso. Então, o segundo ponto é esse. Outro ponto muito importante mesmo, é buscar ajuda de grupos. E como eu
falo em buscar ajuda de grupos, não é só o grupo da internet, que faz muito bem pra gente, mas o grupo presencial. O grupo presencial é muito importante, não é eu ir só de vez em quando. Ah, hoje eu não tô legal, eu sei que em tal lugar tem o grupo, eu vou ir. Não, eu tenho que ter uma disciplina para isso, né? É o meu tratamento, eu tenho que ir toda semana. Muitas pessoas vão mais de uma vez na semana, assim como muitos dependentes químicos vão em vários grupos na semana. Ótimo, maravilhoso. Então, um outro fator determinante, né? Eu preciso buscar ajuda. Eu preciso buscar ajuda. Eu vou buscar ajuda. Aí a gente chega no grupo, começa a ouvir aquelas histórias e acha que com a gente vai ser tudo diferente, né? Ah, isso aqui não é pra mim. Capaz, isso não acontece, isso é exagero. Não é exagero. O que ouvimos nos grupos não é exagero. É a realidade nua e crua. Aí eu começo a ir no grupo e começo a falar de uma tal codependência. Ah, não, mas eu não sou doente. Capaz que eu sou doente. Não, isso não é pra mim. Todos nós somos. A codependência não é uma doença só para familiar de dependente químico, né? Quando vocês forem buscar as literaturas referentes sobre codependência, não é só para familiar de dependente químico. Então, outro fator, eu também estou doente. Se eu estou doente, eu tenho que me tratar. Eu lembro que eu comecei aí no Amor Exigente, porque na comunidade terapêutica que meu filho fez seu primeiro tratamento, o rapaz me informou que eu precisava procurar o Amor Exigente, as reuniões, pegar as presenças para que eu pudesse ir visitá-lo. E eu, com o nariz muito empinado, né, sempre fui a sabe tudo, a dona da razão, a melhor pessoa do mundo, cheguei lá e disse assim, não, isso aqui não é pra mim, eu não vou entrar nisso. Aí eu pensei, bom, mas eu tenho que visitar ele, né, eu quero visitar ele. E aí entrei. Achei um horror tudo que eu tava ouvindo e dizia capaz que o meu filho vai chegar nesse ponto, bem capaz. Mas fiquei lá. Me lembro que eu não falei muito pouco, mas fiquei lá. Que é muito normal, né? Do familiar quando chega num grupo não se expor. E aí eu fui orando e me lembrei que o dono da comunidade me disse assim, ó, que muitas pessoas seguem na droga, né? Muitas pessoas têm diversas recaídas, né? Que não queria dizer que o meu filho estava ali hoje, que daqui a 9 meses ele ia estar liberto, como muitos falam, e que eu não ia mais ter problema com isso, né? E que o meu filho estava salvo e curado. Aí eu me lembrei, bom, então vou ter que ir, né? Que saco, vou ir. E por algumas semanas eu fui na obrigação da assinatura para visita. E me lembrando sempre o que o dono da fazenda tinha me dito. Se tu quer ajudar o teu filho, tu tem que buscar ajuda, tu tem que entender, tu tem que conhecer. E aí fui pesquisando na internet, porque quando a gente descobre, quando a gente interna, a gente tem sede de conhecimento, né? Então eu fui pesquisando, fui buscando, fui lendo, fui vendo as estatísticas, pensando, realmente eu não sou a dona do mundo, realmente a coisa não é tão simples assim, né? E nunca deixando de acreditar que tudo poderia ser diferente, que sim, aquela internação podia ser a primeira e a última da vida dele. E fui buscando, e fui pesquisando, e fui conversando. Uma coisa que eu gosto muito é de conversar com o dependente químico. Eu gosto muito de conversar com eles, porque a gente entende, não posso afirmar, mas a gente conhece o outro lado da história, né? Porque a nossa cabeça pensa de tudo, então é muito fácil imaginar algo, né? E então, conversando com eles, a gente vê o outro lado, a gente vê o quão difícil é, né? As dificuldades que eles têm, que muitas das vezes a gente acha que o nosso dependente químico não para de usar droga porque ele não quer, porque é fácil, não é nada fácil, nada fácil. E aí, me lembrei agora, até vou contar pra vocês, que eu tinha essa dificuldade de entendimento, né? E aí eu fiz um comparativo que eu sempre comento nos meus grupos. Eu comparei McDonald's com Coca-Cola e o uso da droga. Ah, que bobagem, Neuza. Fiz essa comparação, porque eu adoro McDonald's, eu sou apaixonada por Coca-Cola. Se eu tiver 10 reais hoje, só 10 reais na minha carteira,
e eu tiver com muita vontade de tomar Coca-Cola, eu vou pegar aqueles 10 reais e eu vou comprar Coca. Paciência amanhã. Paciência que eu gastei os 10 reais. Então, daí com esse comparativo até então muito bobo, eu pude entender um pouco a dificuldade que eles devem ter para não fazer uso da substância quando eles estão em crise de abstinência, quando eles precisam muito da droga. Então, eu acho que fazer um comparativo, se colocar no lugar deles é muito importante. Outra coisa, não é um mundo fácil, né? As literaturas não são flores, né? Não é um romance que eu tô lendo, né? Muitas das vezes nos deixam tristes. Tu pensa assim, nossa, tudo isso, aconteceu tudo isso, é tudo tão difícil, mas a gente não pode se esconder, né? É a realidade, né? Então a gente tem que aceitar a realidade. Tem um livro que, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, que é o livro Codependência Nunca Mais. Ele é excelente, excelente. Vocês visitem o meu blog lá, ele tá para download, né? Ou vocês me chamem que eu envio para vocês esse livro. Ele muda a nossa vida. Só que ele é uma literatura que nem eu digo que ele te corta os dedos. Porque ele te mostra quem realmente tu é. E aí tu acha que tu é aquela pessoa amorosa, né? Que não ultrapassa os limites, que invade o espaço do outro, mas é por amor e não é nada disso, né? Então é um livro difícil de ler? Pode ser, mas ele é um livro necessário. Outra coisa que eu, Neuza, gosto e que foi um caminho assim para mim, né? Uma das ferramentas. Ler sobre dependência química, ler livros de relatos de dependente químico. E aqui eu falo muito dela, muito. Eu divulgo muito os livros que eu li da Darlia Zacarias. Nossa, os livros dela mudaram a minha visão, assim, 360 graus em relação à dependência química, em relação ao adicto, né? O livro Codependência Nunca Mais, ele foi um divisor de águas na minha vida em relação à minha pessoa. E os livros da Darlia foi em relação ao adicto. Isso foi muito importante para mim, muito importante. Deixa eu pensar outra coisa que é um ponto para mim, assim, a aceitação, né? Gente, a gente tem que aceitar que existe uma doença na minha família, né? Eu não posso varrer para debaixo do tapete isso. Ela existe. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar deitada na minha cama, e agora eu tenho dependente químico. Não. Eu tenho outros familiares, né? Eu tenho meu esposo, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netos, sei lá, né? Eu, Neuza, não tenho esposo, mas tô dando um exemplo, né? Então, e a aceitação faz com que tu te movimente. Outro ponto muito, muito crucial nesse processo todo é a espiritualidade, né? Eu tenho para mim que nada, absolutamente nada acontece por acaso. Isso não é demagogia, é o que eu acredito, é o que eu penso, né? E eu sempre me pergunto assim, Senhor, o que tu queres que eu faça? Meu Deus, o que eu tenho que aprender com isso? E o espiritismo, ele é um leque, né, aberto, que faz tu entender muitas coisas, né? Foi dentro da doutrina espírita que eu entendi que nada é por acaso, que Deus não nos dá as oportunidades, tanto boas como doloridas, pra gente sofrer e pra gente ficar estacionado, né? Todas as oportunidades da nossa vida é para o nosso crescimento. Por mais difícil que isso pode parecer para algumas pessoas, é o que eu acredito, né? É o que a minha religião de preferência me mostra. E isso é libertador, libertador mesmo. Eu parto do princípio de que Deus é um pai infinitamente bom. Nenhum pai quer o mal do seu filho. E às vezes a gente precisa aprender pela dor. Nós, quando colocamos os nossos filhos de castigo, é para que eles aprendam. Eles estão aprendendo pela dor. E assim é com a gente. A gente não sabe
a bagagem que nós temos, que nós trouxemos. Então, este conhecimento, essa parte da espiritualidade, para mim, ela é maravilhosa. É o que me ajuda e é o que me sustenta. Então, eu posso dizer que para mim, o que funcionou foi isso. Aceitação. Eu tenho um dependente químico na minha família, eu tenho um doente na minha família. A busca de conhecimento, né? A espiritualidade. E quando eu digo busca de conhecimento aqui, não é só as literaturas, são os grupos, né? E a espiritualidade, buscar entender esse universo, né? E aqui é onde eu busco entender, conversando com os adictos, além das literaturas que eu faço, além das pesquisas que eu faço na internet. E querer mudar, né? Eu acho que um ponto principal é a gente querer mudar. Eu quero uma vida melhor para mim. Eu lembro que eu sempre falo, a gente começa indo só pelo adicto, só pelo papelzinho da visita, mas aí a gente começa a ver que é transformador, a gente começa a ter uma vida melhor. Então, eu quero ter uma vida melhor, eu quero me modificar por mim, não pelo meu adicto, não. A partir de hoje eu vou fazer tudo diferente para ajudar meu adicto. Beleza, a gente vai ajudar. Mas a gente não pode ter a ilusão que daí eu modifiquei, mas ele daí não parou de usar droga. Aí já é outra história, né? Nosso exemplo vai ajudar muito, vai. Porque a gente deixa de ser facilitadores, eles começam a entender que com a gente a história é outra, mas a gente tem que buscar por nós. E sempre pensar assim, não é todo dia que vai ser bom, né? Porque agora eu tô indo no grupo, eu tô estudando, eu tô me modificando, mas igual hoje é um dia que eu não tô bem. Hoje é um dia que eu queria que o meu adicto estivesse em casa, mas ele não tá em casa. Hoje meu dependente químico recaiu e aí eu vou chutar o balde, também não vou fazer mais nada. Vai ter dias que a gente não vai estar bem, que a gente vai ficar se questionando. Nossa, por que comigo? Por que de novo? Tô fazendo tudo diferente. Por que ele não aceita o tratamento? Só que a gente não pode deixar que esses pensamentos façam um ninho na cabeça da gente. E a gente vai e faz o contrário. Vai fazer alguma coisa. Eu dei um exemplo no meu grupo do WhatsApp ontem, que eu peguei e falei que meu pensamento estava muito voltado para o meu adicto. E o que eu estava fazendo, né? Eu me levantava da minha estação de trabalho e ia até o cafezinho. Porque naquele processo de caminhar alguns segundos eu encontrava um colega, eu já conversava um pouquinho, já mudava o meu pensamento, né? E isso é uma tarefa fácil? Não é. Porque a gente tem que aprender a controlar o pensamento da gente. Então, ver aquele pensamento, não, eu não quero pensar isso. Vamos fazer alguma coisa? Vamos ler alguma coisa na internet, vamos pegar um livro, vamos conversar com um colega, vamos chamar o filho, vamos chamar o marido, vamos dar uma caminhada na rua. Opa, esse pensamento eu não quero, mas é esforço. E eu acho que é isso, gente. Não tem uma receita de bolo, né? Cada um vai achar a sua forma, né? Mas eu acho que os pilares são esse: bastante esforço, muita oração, acreditando no nosso potencial, né? Não vai adiantar eu chutar o balde, o problema vai continuar. Não vai adiantar eu tirar minha vida, o problema vai continuar. E aí pior, né? Porque quem tira a sua vida adquire mais problemas, né? E as pessoas não sabem disso. Busquem a sua espiritualidade, né? Eu falei muito da minha religião aqui, mas não é que ela seja melhor. Pra mim ela é melhor. Pra mim ela é esclarecedora e me conforta muito. Então que vocês busquem, não deixem de buscar a espiritualidade. Espero que eu tenha ajudado vocês, né? As meninas do meu grupo me pediram muito que eu fizesse meio que um passo a passo, né? Espero que ajude muito vocês. Lembrando, né, curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no meu canal, divulguem bastante mesmo, e deixem nos comentários, né, o que vocês acharam, sugestões de temas que eu possa trazer aqui, tá bom? Um grande beijo e até mais!